Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Caio Pacífico, estou aqui trazendo esse vídeo para vocês com o tema de hoje da história de Ana. Eu vou contar um pouquinho do que Deus fez na vida de Ana. Eu tenho certeza que você vai se reconhecer, porque eu me reconheci um pouco dos milagres e do poder de Deus na vida de Ana, da transformação que Deus fez na vida de Ana. Eu me reconheci bastante. Escrevi aqui um pouquinho e vou falar um pouquinho para vocês do que Deus fez na vida de Ana, a transformação, toda a mudança e o poder extraordinário e maravilhoso de Deus na vida de Ana, tá bom? Se você já tá gostando, se você vai ter certeza que vai gostar, não tem dúvida. Eu gostei muito, já me familiarizei com certeza. E eu tenho certeza também que você vai gostar, então já se inscreve, deixa o like aí para me ajudar e compartilha para algum amigo que não é inscrito nesse canal ou lá na frente eu tenho certeza que vai gostar desse vídeo, como eu falei. Já compartilhe para ele, para caso você lembre do seu amigo, para ele poder assistir também e ser abençoado, tá bom? Então Ana era a esposa de Eucana, juntamente com Penina. Então Ana e Penina eram esposas de Eucana, viviam na mesma casa, né? Os três juntos. E todos os anos, os três iam até o monte de Siló adorar e fazer sacrifícios ao Senhor. E todos os anos, todo ano, todas as vezes que eles iam adorar e fazer sacrifício ao Senhor, a Penina, ela sempre jogava na cara de Ana, sempre irritava, sempre provocava a Ana por Ana não poder ter filhos. Então a fraqueza, a dor de Ana, a ferida de Ana é que ela não poderia ter filhos, porque o Senhor, como diz lá no versículo 5, no capítulo 1 de 1 Samuel, diz que dava uma porção dupla, né? Eucana dava sempre presentes, né? Dava sempre um mimo maior a Ana por ela não poder ter filhos, porque o Senhor tinha deixado estéril. No versículo 6 diz: e porque o Senhor tinha deixado ela estéril, sua rival, a Penina, a provocava continuamente a fim de irritá-la. Então todo ano, todas as vezes, por conta que o Senhor tinha deixado a Ana estéril, a Penina aproveitava para atacar, para ferir, para machucar a Ana, por Eucana sempre dar esses mimos, sempre dar esses presentes a mais a ela, sempre dar um carinho a mais a ela, sempre dar um aconchego a mais, né, de marido a Ana. A Penina ficava com inveja, ficava com ciúme. Então, para ela expressar essa raiva, expressar essa dor que ela estava sentindo por Eucana, expressar mais amor, demonstrar mais amor a Ana, a Penina ia e atacava ela por ela não ter filhos. Então, sempre tocando no ponto fraco dela, sempre atingindo ela na fraqueza dela. E na palavra já diz que a fraqueza dela, a dor de Ana, é ela ser estéril, ela não poder gerar filhos, ela não poder ter um filho, e que era o contrário de Penina, que podia ter filhos junto com Eucana. E esse era o sonho da Ana. E a pergunta que eu separei para fazer para vocês, assim como Ana, ela demonstrava a fraqueza dela, qual é a sua ferida? Qual é a sua fraqueza? Você já deve saber qual é o seu ponto fraco, em que as pessoas tocam, em que você sabe que machuca, quando as pessoas falam, mesmo que não seja para te atacar, você já sabe que é o seu ponto fraco. No seu devocional, mostra a Deus qual é o seu ponto fraco, qual é a sua fraqueza, qual é a sua ferida. Fala para ele: Deus, essa é a minha fraqueza, essa é a minha ferida. Coloca no papel a forma que você achar melhor de se organizar. Fala: Deus, essa é a minha ferida. Esse é um ponto que as pessoas falam mesmo sem a intenção de me atacar. Eu me machuco e eu não queria que isso acontecesse. Eu queria que o Senhor me ajudasse, fizesse a transformação na minha vida, mudasse a minha vida para que eu possa ser usado como exemplo de que o Senhor é Deus poderoso, é um Senhor que é um Deus que transforma, é um Deus que ama a gente, é um Deus que se importa com a gente. Então eu quero mostrar para o Senhor a minha ferida. Seja medo, não sei se a sua ferida é um medo, ciúme, inveja, ou você não poder ter tal coisa, não poder fazer tal coisa, não ser tal coisa. Você tem um plano, você tem uma estimativa: eu quero ser tal pessoa daqui a um ano, e você não está conseguindo. Passou esse ano e você não conseguiu, você fez uma promessa para você mesmo e não conseguiu cumprir. Eu não sei qual é a sua dor, não sei qual é a sua ferida, mas a ferida de Ana. E no capítulo 11 da Bíblia, do capítulo 1, no versículo 11 de 1 Samuel diz: e Ana fez um voto ao Senhor. Lendo 1 Samuel, lendo esse primeiro capítulo, me veio à cabeça que, cara, Ana estava sofrendo todos os anos por não poder ter filho, estava sofrendo ainda mais por Penina jogar isso na cara dela, esfregar isso na cara dela, dentre outras pessoas em volta dela, as amizades dela em volta, falando que você não pode ter filho, você tem que arrumar algum jeito, você tem que ir até magos, feiticeiros na época, né? Eu fico imaginando isso. Não era só Penina que deveria atacar ela, não era só as pessoas próximas, deviam ser as pessoas no lugar de onde ela morava, no lugar de onde ela ia fazer o sacrifício ao Senhor, que era lá em Siló. As pessoas deviam atacar ela, as pessoas deviam tocar na ferida dela, porque como assim uma mulher não gera filho? Como assim uma mulher não vai dar filho para o seu marido? Então
não era só a menina que devia atacar, ela devia receber ataques e ofensas de várias pessoas, de várias regiões, de vários lados, de todos os lados, na verdade, ela devia receber ataques e ofensas. Então, lendo isso, eu fiquei me perguntando como que essa mulher tirou força para entregar tudo a Jesus? De onde essa mulher tirou a energia, a força mesmo é a palavra, de onde essa mulher tirou força para poder fazer um voto com o Senhor? Porque imagina comigo, uma pessoa, um morador de rua, um exemplo, um morador de rua chega para você e fala: me empresta R$100, que semana que vem eu te devolvo 150. Me empresta R$100 e semana que vem eu te devolvo 150. Como assim você vai me devolver esses 150 se você não tem nem R$100 para você poder usar? Então eu fico imaginando o Senhor ouvindo a oração de Ana, falando que se o Senhor me der um filho, eu entrego ele ao Senhor, eu dedico a vida do meu filho ao Senhor. Então eu fico imaginando Deus falando, ouvindo essa oração, né, e falando: como é que eu vou dar um filho a você se você não pode ter um filho, né? Que você não tem um marido, né? Que você não pode gerar um filho, você não consegue gerar um filho. Então como é que você está fazendo isso? Me prometendo essa coisa que você vai me dedicar o seu filho a mim. É uma promessa meio vaga, né? Uma promessa meio vazia. Então eu fico imaginando o Senhor ouvindo essa oração. E por o Senhor ser tão bondoso, tão generoso, tão maravilhoso e poderoso, eu fico pensando como a força dela, como a fé dela, a força e a fé de Ana puderam gerar o filho. Não foi médicos, não foram doutores, não foram feiticeiros e magos, que provavelmente muitas pessoas falaram para ela fazer isso. Foi a força e a fé dela. Foi a força e a fé de Ana que tocaram o coração de Deus, para que Deus pudesse gerar esse filho a ela. A força dela deixar de lado todas as ofensas que ela estava recebendo, deixar de lado todos os toques, né, todos os ataques que ela estava sofrendo. E a fé dela que ela acreditava no Senhor, que ela podia ter esse filho, não pelas forças dela, não pelo braço dela, não por causa da habilidade dela, não, porque ela confiava no Senhor. Todos os anos, a palavra falou, todo ano ia Eucana, Penina e Ana fazer sacrifício e adorar o Senhor. Então ela conhecia o Senhor, ela conhece o poder de Deus. Então imagina o tamanho da fé dela, imagina o tamanho da força dela para chegar ao Senhor e prometer uma coisa que ela nem tem por conta da fé. A fé dela foi muito além da força dela, que a força dela já foi muito maior de poder chegar a Deus e orar a Deus. Então tentem entender essa fé de Ana, como que Ana chegou a esse ponto, como que Ana teve essa força, essa fé. Leiam o livro do 1 Samuel, o capítulo 1, que é o texto básico que eu estou usando, fala exatamente, Ana teve essa fé, Ana teve essa força. De onde ela tirou essa força, de onde tirou essa fé? Tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração, Ele vai te mostrar onde está a sua força, onde está a sua fé, para que você possa chegar a Ele e falar: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu preciso do Senhor, eu preciso do seu poder, eu preciso do seu milagre, eu preciso da sua transformação na minha vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu vou contar um pedacinho da minha história. Teve um momento que Deus, quando Deus chegou em mim, Ele tocou no meu ponto fraco, né? Ele falou que eu tinha muito medo do meu futuro, eu tinha muito medo do que poderia acontecer lá na frente. Foi nesse momento, né, que Deus chegou na minha vida, foi nesse momento que Deus chegou em mim. Ele falou, Ele me apresentou um plano, Ele me apresentou um projeto. E não tem como você não ficar apaixonado e impressionado com o projeto de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Ana, para ela se aproximar de Deus, para ela chegar mais próximo de Deus, para Deus chegar mais próximo de mim e para eu chegar mais próximo de Deus. Deus apresentou um plano para minha ferida, para minha dor que eu estava apresentando a Ele. E no versículo 12 ao versículo 15, ela estava em Eli, ela estava orando ao Senhor, né, falando que ela entregaria o filho dela para Deus, para que Ele cumprisse as promessas dele. Depois de ter reunido todas as forças, depois de ter reunido toda a fé dela, ela foi até lá e orou a Deus, derramou a alma dela a Deus, depois de ter feito esse voto, né? Depois de ela ter feito esse voto, sem ter a possibilidade ainda, a resposta de Deus, ela fez esse voto. Logo em seguida ela foi orar a Deus, falando que entregava o filho, o filho que ela ia ter, por conta da fé e por conta da força dela. Jesus escutou a oração dela. Então no versículo 12 ao versículo 15, ela fala o seguinte: não se trata disso, meu Senhor. Ela estava conversando com Eli, né?
Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então o processo, a chave para Ana mudar a vida dela foi ela derramar a alma dela para Deus. Não é derramar para médicos, doutores, a sua própria esperança, a sua própria expectativa, o seu próprio entendimento. Não é você derramar a sua alma para pessoas. Não é você derramar a sua alma para o seu próprio entendimento ou até o entendimento humano. Não é você derramar a sua alma para a pessoa mais inteligente do mundo. Não. É você derramar a sua alma para o Senhor. Ana escolheu derramar a alma dela para o Senhor e com isso ela conseguiu gerar o filho dela, ela conseguiu gerar a herança dela, ela conseguiu realizar o voto dela, porque ela derramou a alma dela para o Senhor. E essa é a chave que você precisa fazer, essa é a chave que eu usei para transformar, para que Deus pudesse transformar e mudar a minha vida. Eu já tinha derramado almas para muitas pessoas, já tinha derramado, entregado minha vida para muitas pessoas, até que Deus falou comigo: você entregou a alma para todo mundo, menos para mim, que eu sou o único que é capaz de mudar e transformar a sua vida. Então eu fui lá, derramei, orei, implorei ao Senhor para que Ele mudasse a minha vida, para que Ele estivesse presente comigo. Então, para que você possa mudar a sua vida, você tem que parar de entregar a sua vida para outras pessoas. Tem que parar de entregar a sua vida para coisas, para entendimentos humanos. Você tem que entregar a sua vida por completo para Deus. Você não pode entregar a sua vida para coisas, você não pode entregar a sua vida para entendimentos pequenos. Você tem que entregar a sua vida para Deus. Você tem que entregar a sua alma, toda a sua força, toda a sua fé, todo o seu entendimento que você possa ter, mesmo que seja mínimo, você tem que entregar para Deus, porque só Deus é capaz e só Ele tem um poder suficiente para realizar um milagre que realizou na vida de Ana, realizar um milagre que aconteceu na minha vida, realizar um milagre na sua vida, realizar um milagre da sua dor. Essa dor que você está sentindo agora, só Deus tem capacidade de curar, só Deus tem capacidade de mudar. Ele tem a chave para a mudança e transformação da sua vida. Não esqueça disso. Entrega a sua alma a Deus. Anota aí agora. Eu tenho que entregar a minha alma a Deus. Eu tenho que entregar a minha vida a Deus. Eu tenho que entregar os meus próprios entendimentos e conhecimentos a Deus. Então entrega a Ele, confia 100%. Você já entregou, você já fez de tudo, você já não sabe mais o que fazer, já não tem, já está se sentindo sem saída. A sua saída é Jesus. Jesus é a sua esperança. Jesus é quem vai transformar a sua dor em testemunho para muitas outras pessoas, assim como foi e está sendo a vida de Ana contada pela Bíblia. Então, para fechar o vídeo aqui, contando um pouco da história de Ana, contando da força e da fé, agora que você já entendeu que você precisa entender, que você precisa entregar a sua alma, o seu entendimento, as suas forças, a sua fé a Deus, eu queria que você anotasse uma frase que eu vou falar agora, eu queria que você anotasse, refletisse, dentre outras coisas que Deus já vem falando no seu coração. Primeiramente, você tem que entregar as suas dores e as suas fraquezas a Deus. Deus não vai expor isso a ninguém, Deus não vai revelar isso a ninguém, Deus Ele vai tratar a sua vida, Ele vai cuidar da sua vida. Então anota essa frase. A chave para a ativação da sua vida, ou até reativação, no caso você já tenha sido ativado e você tenha esteja agora num esfriamento espiritual, a chave para a ativação ou reativação espiritual está em você derramar a sua alma ao Senhor, assim como Ana fez. Então eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido esse vídeo, que a chave para a mudança da sua vida e transformação da sua vida está em você derramar a sua alma, entregar a sua alma a Deus. Espero que você tenha gostado, compartilhe para alguma pessoa que você esteja acompanhando e reconheceu e lembrou dela, Jesus fez você lembrar dela. Manda esse vídeo para essa pessoa e fala para ela que a mudança da vida dela está em ela derramar e entregar a alma dela ao Senhor, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou, se Deus falou no seu coração e até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.